Fala, meu povo! Boa tarde, gente. Que bom ter vocês aqui com a gente acompanhando nossa live no Metanoia, para nós darmos aí também seguimento num assunto que a gente já começou há um tempo atrás falar aqui sobre os aspectos da possessão demoníaca, sobre a existência do mal. E aqui comigo novamente, Padre Guido Motinelli. Sua bênção, Padre. Toda e um abraço fraterno para todos os nossos amigos telespectadores que nos acompanham. Quanto mais conhecemos, mais amamos, diz um provérbio. E também diante das realidades da vida eterna, é bom ter um bom conhecimento para fazer um bom uso das qualidades gratuitas que Deus nos proporciona, a inteligência, a vontade e a liberdade. Exatamente, Padre. E olha, para a gente começar aqui e dar continuidade, eu vou te convidar a ficar com a gente, curtir essa live, compartilhar, colocar aí para outras pessoas, para que essas pessoas também sejam alcançadas por esse conteúdo. Mas você vai ter esse tempinho aí de compartilhar enquanto a gente roda a nossa vinheta para começar. Dando continuidade, então, ao nosso assunto, né, Padre? Nas nossas últimas lives aqui com o Padre Guido, nós falávamos sobre esses aspectos da possessão, das manifestações, né, demoníacas. O Padre falou algo muito importante, que nós precisamos ter conhecimento de causa para que a gente possa lutar contra o mal e as suas manifestações. E a gente já havia falado, né, Padre, de duas das manifestações, que era a tentação e a infestação. Sim. Se o senhor quiser só dar uma pincelada, só para relembrar para quem Certo, de repente sim. não viu a nossa outra live, né? Muito bem, bom saber que a presença do demônio pode aparecer, seja agressiva, como também de uma maneira muito sutil. A catequese anuncia 4 tipos de manifestações do autor do mal, que nós identificamos com as palavras de tentação, infestação, possessão e obsessão. Tentação é a primeira maneira com a qual o demônio quer nos afastar da graça de Deus. Apresenta uma opção, uma escolha imediata, não de acordo, porém, com o equilíbrio que deveríamos sempre ter diante de Deus. A tentação não deve ser confusa com o pecado. É uma provação. E Deus, na sua imensa sabedoria e no equilíbrio com a letra maiúscula que caracteriza a vida dele, conhecendo a cada um de nós, não pode permitir que sejamos tentados além dos nossos limites. Deus sabe qual é a capacidade da senhora, qual é a resistência do Padre Guido e qual é o poder de cada um de nós. E não pode permitir que a tentação supere a nossa força de vontade. Diante desta expressão de fé, nasce uma consequência lógica. Cada um de nós é responsável pelos seus atos. Deus não obriga ninguém a pecar. E quando nós, às vezes, dizemos, mas aquela tentação foi tão grave que acabei pecando, cuidado, pode modificar a tua palavra, porque não é bem assim. Porque isso é contra a fé. Pelo fato que Deus, conhecendo como você é feito, não permite que você seja tentado além da tua capacidade. Portanto, diante de uma qualquer tentação, se a gente sai vitorioso, agradeço a Deus diante dele. Mas se a gente peca, é porque eu quero pecar. Certo? A tentação não poupa ninguém, não poupa nem a natureza humana de Jesus. Está registrado no Evangelho de Mateus,
Marcos e Lucas, 3 tentações que Jesus sofreu. Depois de 40 dias de jejum, a fome. Portanto, se tu és Deus, fala o demônio, transforma estas pedras em pão. A resposta de Jesus: não só de pão vive o homem. O demônio que leva Jesus no alto de uma torre. Ele diz: olha, se você é Deus, pode se jogar, não vai se machucar, nem quebrar o pé, nem o joelho. Aliás, os anjos vão te ajudar. E Jesus que responde para o demônio, está escrito: não tentarás o teu Deus. O pecado de tentar ou até de abusar da bondade de Deus. E o demônio é vencido. E a terceira tentação, em cima do topo de um monte altíssimo, o demônio que mostra um panorama nota 10, belíssimo, e diz para Jesus: tudo isso vai ser teu se você me adorar. E Jesus que responde, está escrito: adorarás única e exclusivamente o teu Deus. Diante disso, o demônio vai embora, diz o Evangelho de Mateus e de Marcos, para voltar no tempo oportuno, para deixar bem claro que qualquer vitória contra o demônio não é garantia para o demônio não voltar. Ele poderá sempre voltar. Portanto, a vigilância, estar bem atentos, estar bem prevenidos, pensar nas consequências dos nossos atos, usar de uma maneira, digamos assim, até escrupulosa a nossa consciência, digamos assim, toda vez que se apresenta uma oportunidade de um afastamento da graça de Deus, né? É o primeiro caso chamado de tentação. O segundo chama-se de infestação. Isto é uma presença sutil do demônio na nossa vida e no nosso pequeno mundo pessoal, que pode ser a nossa casa, o nosso ambiente de trabalho, o nosso cachorro de estimação, o nosso ambiente onde nós moramos, etc. Isto é, o demônio marca uma sua presença feita de raiva contra Deus, mas sendo que não pode fazer nada contra Deus, se descarrega contra a pessoa humana feita à imagem e semelhança de Deus. E acontecem vários fenômenos desta infestação. Por exemplo, portas que se abrem, ou janelas que batem, mesmo que não tenham nem um pouco de vento, certo? Objetos que se mexem, que mudam de lugar, aparecem em milhares ou até milhões de bichinhos, até dentro de casa, etc., né? E parece que uma casa é mal assombrada, como se diz na gíria, né? Onde se praticava um determinado culto para o demônio e hoje não se pratica mais, é bastante comum que o demônio deixe um sinal. Por isso, exato, por isso é sempre bom, por exemplo, se eu vou mudar de casa, vou para um apartamento ou para uma outra casa, ter a máxima liberdade de escolher o melhor. Mas é sempre bom, no começo de atividades de mudança de uma casa, chamar um sacerdote para que possa dar uma bênção naquela casa, naquele apartamento, etc., né? O demônio deixa um sinal onde se praticavam cultos que hoje talvez não se pratica mais. Aqui, muito cuidado, meus amigos, porque o demônio tem uma memória bastante acentuada. E às vezes podem passar também anos inteiros. Nós acabamos esquecendo tantos episódios da nossa vida, mas o demônio não. Porque ele tem uma inteligência muito grande, né, padre? Porque ele não tem a sabedoria, porque a sabedoria é divina, né? Exato. Mas a inteligência dele é muito grande. A inteligência é superior à nossa. Por isso ele sabe muito bem qual é o nosso ponto fraco, mas, volto a repetir, nunca poderá prevalecer a nossa vontade.
mas ele tenta de qualquer maneira nos afastar de Deus. Por isso, tudo que diz, digamos assim, como ponto de vista de vida espiritual, que cria um afastamento com Deus, deve ser evitado, minha gente. Procuremos nunca afastarmos da graça de Deus. Façamos de tudo para permanecer sempre unidos a Ele. É bastante comum, Tcheli, ouvir pessoas que aconselham: o senhor, a senhora está passando por este problema, vai naquele centro lá, vai naquele outro centro, consulta aquele espiritista famoso para cá e para lá. Esta que é a voz do demônio. Esta que é uma verdadeira infestação. Porque quanto mais nos afastamos de Deus, mais o demônio bate palmas e fica super contente que isso possa acontecer na nossa vida. Na verdade, né, padre, eu acho que assim, a nossa vida com Deus acho que eu acabei falando disso na outra vez, mas eu penso muito naquilo que a gente faz com o nosso corpo também. Sim. Então, assim, se eu quero que o meu corpo tenha um biotipo tal, né, eu preciso tratar. É como uma malhação também. Então, se eu me afasto de Deus, eu fico mais propensa também à ação do demônio na minha vida e a não perceber que a ação é dele também, né? Exato. Ou às vezes que nem é, porque nem sempre é dele, mas a gente fica mais suscetível à ação dele. Perfeito. Né? E sobretudo, Tcheli, pelo fato que a pessoa humana não pode ficar sem ter um Deus na sua vida. Agora, se Deus ocupa o primeiro lugar, fique tranquilo que você está feliz da vida, bem realizado, de acordo com a lei divina. Consequência, né? Exato. Se isso não acontece, entram logo em função aqueles que são chamados de mecanismos de defesa. Isto é, os pequenos deuses que têm o objetivo de preencher um vazio que se cria na minha vida quando Deus não está no seu lugar. Aí pode ser um belo prato na comida, um sapatinho da moda, um capítulo da novela, um jogo de futebol, um baralho, um fumo, um álcool. Isto são aquelas satisfações imediatas que deveriam cobrir o vazio da falta de Deus, mas não conseguem. E aí nascem os vícios, nasce a distância. Isso que você está falando é muito importante, porque em um dos nossos programas, um dos nossos participantes perguntou se essa questão dos vícios, da droga, da bebida, pode ser uma manifestação do Sim, sim, pode ser. Exato, pode ser. Quando Deus não está no seu lugar. Por isso, entram logo esses mecanismos de defesa. E aqui nasce também mais um perigo, aquele de considerar a Deus, desculpe a expressão, como um quebra-galho. Até que o vento está a favor, Deus não tem espaço. De repente, uma ligação telefônica anunciando uma batida de carro com alguém da família, um problema no trabalho, alguém perdeu o emprego, um exame que dá até medo de enfrentar, se pensa sempre no pior, aí se pronto, vamos acender a vela, vamos encomendar uma missa, se tem um mosteiro de religiosos e clausura, telefonamos pedindo imediatamente orações. Não é uma prática errada. Porém, Deus não gosta de ser chamado de quebra-galho. E cabe a cada um de nós colocar Deus no seu devido lugar. Certo? E cuidado, porque é um perigo muito grave e se corre sempre a tentação de dizer as coisas de Deus, um dia vou modificar, um dia vou invocá-lo. Só que nós não somos os donos do tempo. Exatamente, a gente não sabe se terá um dia. Não podemos usar esse tipo de raciocínio, porque o que não aconteceu em tantas dezenas de anos pode acontecer num instante só. E aí nasce a filosofia de vida dos grandes santos,
que ensinam a dar o gosto ao que nós estamos fazendo. Santificar o momento presente é a linha de máxima de comportamento que leva uma pessoa a sentir-se plenamente realizada. Por isso, e não somente, isto leva a ter um estilo de vida digno, em primeiro lugar, do nosso nome de cristãos. E atentos a desfrutar o tempo como um caminho precioso para alcançar o objetivo da nossa santificação. Como já disse num programa, vale a pena repetir, deveríamos entrar, mesmo por uns 5 minutos só, de uma maneira virtual, no mosteiro de Lisieux, na França, onde viveu Santa Teresinha do Menino Jesus, e ficar sentado na frente dela para ouvir uma aula de 1 minuto. Quando ela chegava e dizia, até para suas noviças, era mestra das noviças, entre aspas, com 22 anos de idade, e ensinava a dizer para as religiosas noviças, quando chega o momento de dormir à noite, a última oração do dia seja esta aqui: Senhor, o que eu devia fazer durante este dia, fiz. Agora eu vou dormir já. Mas toda vez que o meu coração bater durante esta noite, eu quero que seja um ato de amor para você. Esta que é a grande lição que ela nos dá. Quando Uma chega... das, né, padre? Tantas lições naquela menina tão nova. Tão nova, mas... Deixou tão... Não é por rápido. acaso que ela ganhou o título de doutora da igreja sem nem sair do Carmelo, né? Nunca botou das missões, né? Padroeira das missões. Também. Padroeira, porque ela oferecia tudo. Obrigado pela sua colocação. Oferecia tudo como um ato de amor para ajudar os missionários. Exatamente. Até aquela tosse que caracterizou a enfermidade dela, até a morte, era oferecido para ajudar os missionários que estavam sofrendo incompreensões, peripécias, aventuras, para poder apresentar o nome de Jesus para tantos povos espalhados no mundo. E nós podemos fazer o mesmo também, né, padre? Ofertar tudo por amor a Deus, né? Olha, somos chamados a fazer isso, qualquer que seja o estado de vida ou a profissão nossa, como leigo, como sacerdote, somos todos chamados a santificar a nossa existência. E é interessante notar que as oportunidades não faltam. Não faltam. Não sei qual é o hábito da senhora, digo, não é que falando de mim, mas é o meu hábito de vida. Na hora de abrir os olhos para mais um dia de vida, primeiro pensamento de ação de graças pela noite que passou. E depois oferecer o dia que está iniciando como um ato de amor, cheio de tantas aventuras, mas com aquela paz interior que significa que Deus está ao teu lado e abençoa a tua caminhada. Tudo ganha sentido através da presença dele, né, padre? Sim. E aí, todas essas questões do que a gente está falando aqui, que é óbvio, que é importante, né, como o senhor fala, né, que o amor aumenta pelo conhecimento, a gente precisa realmente aprender para que a gente possa lutar contra. Mas quando nós temos o nosso coração totalmente voltado para Deus, o demônio não tem nem espaço, né, padre? Porque se ele é preenchido por Deus, se a presença de Deus é que preenche minha vida, sim, aí o demônio não tem espaço. Aí óbvio que ele fica com mais raiva, né? O demônio não tira férias, fica tranquilo, nem Pois com Jesus. Voltou também com Jesus, né? Mas o demônio sabe como eu estou vivendo e eu tenho tudo para que ele, o demônio, tenha medo de mim. É uma frase não de minha autoria, mas de um grande exorcista, Padre Gabriel Amorto. Quando lhe perguntaram, mas o senhor não está com medo do demônio, de enfrentar o demônio todos os dias? Ele respondeu com sinceridade, não, é ele que está com medo de mim. E colocar medo no demônio
significa ter convicções profundas do que eu estou fazendo, que seja de acordo com a lei de Deus para agradar a Deus. Por isso, a fuga das ocasiões do pecado, etc. Não dar espaço para o demônio. Ele continuará gritando. Ele mostrará a sua presença sutil. Poderá também até penetrar até no corpo. Vamos falar Sim, agora. vamos falar disso. Como dizem por aí, né, que o demônio é um cão acorrentado, né, padre? Que late, 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 mas que não vai me fazer mal algum se eu não deixar que ele chegue perto de mim, né? Exato, sim. Aí eu acho que só antes da gente entrar aqui, padre, nessas outras agora, né, sobre a possessão e sobre a obsessão, eu guardei uma das perguntas também que fizeram no último programa e não deu tempo de responder. Sobre a questão da existência do mal, uma das perguntas que foram feitas também é sobre essa diferença entre a tentação, a concupiscência e a provação que podemos viver. Aí é essa diferença entre esses três aspectos. A tentação, como eu disse, é uma provação. Não deixa de ser uma provação, então. Exato. A concupiscência é aquela tendência natural da nossa natureza para algo que não bate com a vontade divina. Certo? Podemos logo identificar a concupiscência como uma tendência maligna, né, para tudo que é de mal, tudo que... Uma tendência a pecar em si. Sim, a tendência a pecar, naturalmente. Afastamos a graça de Deus. E temos os nossos sentidos que ajudam também na concupiscência a se desenvolver e a ser algo que atrai. Mas, mesmo a concupiscência nunca será capaz de vencer a minha força de vontade. Exatamente. Ô padre, aí o senhor falando disso, vamos então para essa explicação sobre a questão. Vamos começar pela possessão demoníaca, então, que parece que é o que todo mundo espera, né, padre? Quando pensa em possessão demoníaca, é aquele, vamos dizer assim, a ação mais espetacular do demônio, né? Tanto que são muito retratados em filmes, eu pego né? logo a palavra da senhora para dizer, vamos dar um basta sobre esta palavra espetacular. Porque, infelizmente, a ciência, o filme, etc., só criam esse tipo de transtorno e, naturalmente, com a finalidade de fazer dinheiro, né? E deixam as pessoas muito perturbadas, etc. Isso não significa que o demônio tenha manifestações ainda até piores. Do que nos filmes, exato, né? Exato, não é o caso. Eu sou também, como sacerdote exorcista, presenciei algumas coisas, mas estou aqui sereno, para até poder explicar, mas não com a finalidade de aumentar mais ainda a fantasia, etc. E, infelizmente, quem não está preparado fica verdadeiramente chocado. Eu lembro sempre, no ano 1973, 74, eram os primeiros meses que eu estava no Brasil, que chegou aquele famoso filme Exorcista. Eu estava na capital federal, Brasília. De repente, num dia, não sei quantas pessoas, a toda hora, até na hora do almoço, para confessar-se, para confessar. Eu fiquei perturbado também, mas por que está... Pronto, ninguém tinha dormido aquela noite. Todo querendo uma explicação do filme. Me lembro que aquela noite... Eu e outro padre também, né, fomos assistir o filme para poder orientar depois as pessoas. Porque foi uma coisa que ninguém estava preparado e a emoção depois cria problema. Repercutiu bastante. Exato, padre? né? Ok. O demônio, como puro espírito e com a permissão também de Deus, também pode penetrar o corpo de uma pessoa, não a alma. Nunca Estamos alma, no clima, né, padre? exato. Entra no corpo de uma pessoa, portanto, adquire os movimentos da pessoa, a voz da pessoa, pode modificar também a voz. É bastante frequente durante uma sessão de exorcismo
que um homem mude com a voz de mulher e também no contrário, né? Aliás, eu tive até um caso que ele de um demônio que começou a falar a língua materna minha. Eu sou natural de Milão, da Itália, onde não se fala a língua italiana, mas se fala um misto de francês com alemão. E que o demônio que falava bem fluentemente este idioma, para dar medo no padre, naturalmente, né? Ele usa também esta dinâmica, certo? O poder do demônio por dentro de uma pessoa é limitado a um período. Deus permite, e isso cria até grande sofrimento naquela pessoa. Entre aspas, temos santos e santas que foram possuídos pelo demônio. Padre, eu acho que é muito importante o senhor falar isso, porque eu acho que, no geral, muitas pessoas podem achar que a possessão demoníaca é um castigo de Deus, que pode acontecer porque a pessoa está em pecado. Isso também pode acontecer, né, padre? Pode também acontecer, mas o fato do demônio que manifesta a sua raiva contra Deus, penetrando até no corpo de uma pessoa, não significa que aquela pessoa é condenada porque pecou. Várias pessoas, obrigado pela sua pergunta, Thierry. Me pergunta, padre, mas uma pessoa que é possuída significa que vai para o inferno de jeito nenhum? Às vezes, muito pelo contrário. Entendeu? Ela pode ser uma pessoa muito mais santa. O demônio, por exemplo, diante de Santa Catarina de Sena, se apresentava com cara de padre, de diretor espiritual, com a cara de Jesus, até isso de Nossa Senhora, certo, né? Mas era suficiente, às vezes, um olhar ou um sinal de cruz que o demônio logo desaparecia, ou gritava e desaparecia. O que o demônio faz no corpo de uma pessoa? Age no corpo daquela pessoa por um período limitado, manifestando assim o ódio que tem contra Deus. E alguém poderia perguntar, padre, se o demônio dentro do corpo de uma pessoa fala com a voz daquele homem ou daquela mulher, e solta até blasfêmia, grita palavrões, etc., isso é uma culpa para aquele homem ou para aquela mulher? Não. Porque não é ele, não é ela que falam, é o demônio. E o demônio, inclusive, até quando está dentro do corpo de uma pessoa, e o padre faz o rito de exorcismo, é obrigado a responder e a não usar a mentira. O padre ameaça ele também. Por exemplo, é bom que os senhores acompanhem este programa. É nosso dever como exorcistas, durante o ritual do exorcismo, perguntar por que está no corpo deste homem? Por que está no corpo desta mulher? A resposta mais frequente que o demônio dá é dupla. Traição do credo e pecado da luxúria. Traição do credo significa manifestar que somos bons católicos, mas mostramos simpatia para aquele culto, aquela ou tendência Acho que a gente pode dar exemplo prático até, né? Porque tem muita gente que às vezes se diz, não, eu sou católico, mas eu vou lá na reunião de espiritismo, por exemplo. Não, senhora, não pode. Está traindo o seu credo. Deve vestir a camisa do seu time até o último instante. A traição do credo, inclusive, é bom, obrigado por essa colocação, Thierry, há pessoas que chegam a dizer, padre, nasceu um bebê na nossa família e nós escolhemos como padrinho ou como madrinha um casal, são nossos parentes, inclusive, mas eles são espíritas. Eles podem ser padrinho? Não. Mas, padre, nós já falamos. Não, por favor.
Porque padrinho ou madrinha deve ser um modelo de vida católica. Praticantes, cheio de virtudes, mas deve estar de acordo com a religião que se professa e não em um caminho diferente. Certo? Né? Procuremos também, na hora de escolher os padrinhos, escolher pessoas que sejam modelo de vida católica e cristã. Né? Portanto, isso aqui, o demônio pode agir, certo? Porém, é aí que entra o rito do exorcismo. Quais são as manifestações? É uma pergunta muito frequente que as pessoas fazem a um sacerdote. Como é que o Senhor identifica que está mesmo na frente de uma pessoa possuída pelo demônio? Eu ia fazer essa pergunta agora, porque Sim. às vezes, bom, a gente sabe que tem muitos casos que não são, né? Eu acho que o senhor, como exorcista, pode falar com propriedade pra gente que muitas vezes é uma questão de uma psicose. E como identificar? Eu acho que esse caso que o senhor falou muito particular, que o demônio falava o dialeto da cidade do senhor. Já saímos do normal. Exatamente. Ed è sufficiente, Celi, per esempio, ter um diálogo como nós dois, de repente, eu quero algumas informações, etc. E de repente, dice, vamos fazer uma oração. E a partir daquele momento a pessoa começa a mudar. Não quer nem saber, se joga no chão, começa a gritar. Aí o sacerdote faz a oração sozinho. E toda vez que invoca o nome dos santos, de Nossa Senhora, de São Miguel, são aqueles gritos, até às vezes tem algum pontapé, cusparada que chegam, etc., né? Com sinal de adversão. E seu padre usa até água benta jogada no corpo da pessoa possuída, dá efeito de água fervente. E quando o padre coloca a estola, cor roxa, sinal de penitência, sobre a cabeça, também grita, etc., né? É aí que o demônio desenvolve também uma força não comum. Né? Uma pessoa, uma mulher de 40, 50 quilos vira com uma força, digamos assim, de um animal forte. Às vezes, 2, 3 pessoas não conseguem segurá-la também, né? Mas o demônio, repito, é limitado. É limitado. E mesmo que o sacerdote exorcista, talvez, não digo não esteja preparado, ou até Deus não queira, tem até um pecado grave, o demônio será sempre obrigado a obedecer e cair fora. Poderá voltar, mas naquele momento é obrigado a obedecer e deixar aquela pessoa livre. Geralmente, Celi, um exorcismo termina no chão. E a pessoa parece que esteja meio assim como dormindo, aparentemente como morta, né? Eu insisto muito, abre os olhos, ninguém te quer o mal. E aquela pessoa, quando abre os olhos, ele mostra o crucifixo, né? E dá de notar, na maioria dos casos, como até com uma certa dificuldade a pessoa se aproxima do crucifixo e o pega e chega até a beijar. Quando ela não lembra, porque não lembra de nada, quando 5 minutos antes havia cuspido na cara do crucifixo, né? É o sinal que o demônio foi embora. Sim. Agora, a possessão do demônio, repito, é um fenômeno, sim, que dá medo. E devemos ficar com esse medo, não somente pensando que o demônio entre no meu corpo, mas sobretudo pensando que o demônio pode dominar a minha vida se eu vivo longe da graça de Deus. Poucas palavras, bem claras. Se eu estou com o pecado grave, é o demônio que faz assim. Parabéns, porque já está dominando a minha vida.
Mas, padre, eu acho que muitas vezes a gente tem esse receio, né, da manifestação demoníaca como possessão, mas essa é uma ação, acredito eu, que seja mais extraordinária, né, do demônio, porque o ordinário é a tentação, porque no fim o que ele quer é Sim, que a gente caia em sim, pecado, mas que não necessariamente as pessoas saibam da existência real dele. E a certo. possessão faz isso, né? Exato. Inclusive, é bom, obrigado pela sua colocação, Thierry. A possessão, claro, não é uma coisa de um momento para o outro, certo? É sempre ele que mostra até que ponto ele odeia a Deus. E não podendo fazer nada, odeia a pessoa humana que é feita à imagem de Deus. Mas também adianto já que também a quarta maneira da manifestação do demônio, chamada obsessão, é como se fosse uma infestação bem mais grave, bem mais Mais acentuada, violenta. onde o demônio usa também até a violência, uma violência física, física, né? E com arranhões, com pontapé. Um dia veio uma pessoa com o olho preto, pessoa consagrada, inclusive, que já estava dando assistência já há vários tempo. Quem que deu o soco de noite? Mas não, eu cheguei até um ponto, às vezes, de aconselhando de colocar até um colchão no chão, ao lado da cama, porque o demônio é capaz, eu pego o Padre Pio, Sim. de jogar a pessoa fora da cama, usando, né, dando cada arranhão também, etc. Usa a violência. É um caso não comum, mas que acontece na história de tantas pessoas santas. Eu ia perguntar isso também agora. Se a obsessão é mais comum, né? Nas pessoas virtuosas, digamos assim, né? Sim. Porque eu acho que deve ter ali uma raiva maior do demônio nessas pessoas que estão ali dando a vida por Deus, que Sim. são apaixonadas por Deus, estão Olha, entregando tudo a Ele. o São João Maria Vianney, padroeiro dos padres, dizia que as pessoas mais odiadas pelo demônio são os padres exorcistas. Eu Começamos imagino daí. mesmo. Por quê? Porque somos chamados a agir contra ele. E não ter medo de enfrentá-lo através de um estilo de vida que nos deve Sim. caracterizar de uma vida íntegra, digamos Uma vida assim. santa, né? Uma Uma vida busca de santa, exato. santidade. Aí de nós, se deixarmos de lado, né, este compromisso com Deus, alimentando diariamente com a oração, com o jejum, com a prática das boas obras e com o estilo também de grande sobriedade em todas as coisas. Ai, padre, então deixa eu fazer uma pergunta aqui para o senhor, assim, particularmente. Porque a gente sabe que muitas coisas na nossa vida são coisas naturais, causas naturais. Mas o senhor já percebeu alguma manifestação literalmente demoníaca ou até dessa questão da obsessão demoníaca na vida do senhor por este ministério de exorcismo? Devido ao ministério se percebem vários fenômenos. Por exemplo, chego de um exorcismo, na frente do portão da minha casa, aciono o controle para abrir o portão. Não funciona. Aí tenho que telefonar para alguém que está em casa, só que quem está atrás de mim no carro me vê parado no meio da estrada, solta cada palavrão, né? Exato, é a raiva dele. A raiva dele, do demônio, entendeu? É uma das manifestações. O caso prático que me aconteceu também, indo para um exorcismo, debaixo da chuva, a uns 200 metros da casa onde devia fazer, pifou o motor, por carro 0 quilômetro, com gasolina, com tudo, desligou. Eu debaixo da água para chegar lá, a raiva dele, entendeu? Mas nós não damos muito peso a essas manifestações, porque sabemos que ele se vinga. Mas você está com a paz de Deus no coração, enfrenta tudo isso. Inclusive, até hoje,
pratico o exorcismo há mais de 6 anos, estou inteiro, como se diz. Né? E não fico com um medo. Tenho que estar bem preocupado para viver Atento, né? sempre muito atento, para viver sempre de acordo com a lei de Deus, praticar aquelas obras de caridade que me devem caracterizar e também saborear da mesma resposta que Jesus deu aos apóstolos quando um dia lhe disseram: Jesus, uma categoria de demônios, nós não conseguimos expulsá-los. Por quê? A resposta de Jesus: há uma categoria de demônios que somente podem ser mandados embora através de muita oração e prática do jejum. Sempre que tenho um exorcismo para fazer, faço o jejum também. E também as minhas orações se multiplicam. É a metodologia mais correta, né, que usamos como exorcistas para poder sairmos vitoriosos. Faz 2 anos, Celli, no Vaticano, se realizou um congresso internacional dos exorcistas. Me convidaram para dar 2 palestras no congresso. Fui daqui do Brasil, fui até lá e falei para 700 exorcistas de 43 países do mundo, com a palestra traduzida simultaneamente em 6 idiomas. Gente, eu notei, né, através de tantas perguntas que os exorcistas faziam, como importante esta expressão de Jesus. Isto é, devemos ser pessoas exemplares. Eu nunca pedi para o bispo de receber este ministério. Foi ele que me chamou e me entregou esta tarefa. E não escondo que a emoção até hoje é grande quando penso naquele dia, porque requer de mim também uma atenção, um cuidado para permanecer cada vez mais amparado pela graça de Deus. O senhor acha que por isso... Porque acho que nós temos poucos, se a gente pensar sacerdotes exorcistas. Acho que o senhor entende que isso é talvez por este receio? Ou porque muitas vezes nós não temos tantos sacerdotes. Aí eu convido você a rezar pelos nossos sacerdotes também, rezar por vocações, né, padre? Sim. Do ponto de vista numérico, a senhora tem plena razão, somos muito poucos. A título de curiosidade, atualmente no Brasil somos em 30. Nossa, só 30, eu achei que fosse um pouquinho mais. Papa Francisco baixou um decreto ainda no mês de janeiro do ano passado, pedindo a todos os bispos do mundo que têm diocese de ter pelo menos um padre exorcista em cada diocese. Se este pedido do Papa for atendido, de 30 nós poderíamos passar para 400. Já melhora um pouquinho. Porque eu recebo, por exemplo, onde eu estou morando, na cidade de Bauru, no estado interior de São Paulo, eu recebo vários telefonemas de bispos que não têm padres exorcistas e que me entregam uma determinada pessoa e suplicam para encontrar um tempo hábil para atender a esta pessoa que está mesmo precisando. Mas, padre, sabe, aproveitando, né, até para quem nos acompanha, você que nos acompanha, quer passar também esse conteúdo, te convido de novo a compartilhar esse conteúdo para que ele chegue para mais pessoas, mas eu queria pedir para o padre até deixar para a gente algumas dicas, porque, por exemplo, isso já aconteceu comigo, de eu estar diante de uma situação ali, de pessoas que estavam junto, tentando identificar se aquela situação que um conhecido estava vivendo era de algum tipo de possível possessão demoníaca, ou se era uma questão psíquica, psicológica, de alguma coisa assim. Então, como que a gente pode identificar? Eu sei que tem toda a ajuda que a gente precisa pedir para os sacerdotes, certo. Mas quais as dicas que o senhor daria para a gente? Em primeiro lugar, estamos diante do campo da ciência e medicina e campo da fé. Saiba, em primeiro lugar, que não há contradição entre um e o outro.
Aliás, por um motivo bem prático, nenhum sacerdote exorcista faz um exorcismo quando uma pessoa está com tratamento médico. Um grande respeito para a medicina, porque há fármacos que têm como consequência determinadas manifestações que não são normais. Allora, nós devemos logo dizer é o demônio. Não, tenha calma, não é bem assim. Agora, o remédio eficaz, em primeiro lugar, é a parte espiritual. Você está precisando de muita oração, fique tranquilo que, seja ou não seja um caso de possessão, uma oração tem sempre o seu grande valor. Por isso, eu coloco você na minha oração. Garanto exatamente a oração. Já com isso, a gente tranquiliza tantas pessoas. Eu, atualmente, são mais de 300 agora, atendimentos marcados. Já todos com telefone de todo lugar do Brasil. Até as imagens chegam facilmente nas casas de tantas pessoas. E não sei quando vou poder atender a cada um. Porém, garanto para todos a minha oração. E na minha oração faço questão de não me esquecer de ninguém. Certo? Porque a oração é um grande poder que Deus dá para nós e enfraquece cada vez mais o poder do demônio. E vou dizer mais, também nos casos já comprovados de posse do demônio, o sacerdote não faz só um exorcismo, mas periodicamente repete. O que acontece quando se repete um exorcismo? Se enfraquece cada vez mais o poder do demônio, a tal ponto que ele desiste de ficar para sempre naquela pessoa. Ou seja, não é uma única sessão ali, um único momento de oração que o exorcismo já ocorre ali, o demônio não volta mais, né? Exato. Deve dar o acompanhamento e repetindo. Em caso, um dos livros do padre Gabriel Amorto, grande exorcista, ele declara que teve casos que teve que fazer um exorcismo semanal por 10 anos. Meu Deus. Por 10 anos. Até que o demônio decidiu ir embora definitivamente. O demônio usa também a sua inteligência. Pegamos uma página do Evangelho primeiro. Quando Jesus pergunta ao demônio qual é o seu nome, e o demônio responde: meu nome é Legião, porque somos muitos. Essa é uma das dinâmicas demoníacas de multiplicar-se. Mas nunca, mesmo que se multiplique, poderá superar a firmeza da nossa vontade. Deus me deixará sempre com a possibilidade de dizer o meu sim ou o meu não. A nossa alma é livre, né? Livre. Por isso eu volto a repetir, há pessoas que são possuídas pelo demônio, mesmo são grandes santos e santas, e recebem a Santa Comunhão, e são considerados santos. Mas o demônio não poderá nunca prevalecer quando eu digo o meu não. Sim. Há casos até de santos, né, que foram que receberam revelações ou de Nossa Senhora ou do próprio Cristo de que isso poderia acontecer e esses santos acolherem exatamente para que a manifestação da glória de Deus acontecesse através da vida dessas pessoas, né? Mesmo ali no sofrimento da possessão. Exato. O demônio não perde as oportunidades também quando tudo isso acontece, né? Caso prático. Vamos no século passado. Vamos com a nossa fantasia na cidadezinha de Fátima, em Portugal, onde Nossa Senhora apareceu. Quantas pessoas, diante da simplicidade de Jacinta, Francisco e Lúcia, criancinhas, inclusive, né? Para recomendar a Nossa Senhora um doente, dá um dinheirinho. Nunca aquelas 3 crianças aceitaram nem um centavo. Nunca. A tentação
olha só, até de melhorar a situação. A casa até hoje é de ser visitada, muito pobre, né? Mas naquela dignidade de pobreza, nunca aceitaram um tostão, nem um centavo. O demônio desfruta também dessas oportunidades, como também o demônio é capaz de colocar, digamos assim, no aspecto humano da pessoa que está possuindo, um problema para ele sair vitorioso. Explico melhor. Voltamos à primeira exibição do filme O Exorcista, e já faz 50 anos, 49 anos já. Eram 2 padres que o bispo havia escolhido para fazer o exorcismo. Estamos nos Estados Unidos. Os 2 padres com problemas. Um padre idoso, que sofria, inclusive, muito de coração, e que era apaixonado para a arqueologia. Inclusive, dá de ver quando está dirigindo, orientando os trabalhos de escavações, encontraram uma peça rara, ele teve logo que tomar o comprimido, porque senão o seu coração estava indo a 1.000. Né? É um padre jovem, inteligentíssimo, que carregava consigo um gravíssimo problema de consciência. Uau! Na hora que ele devia prestar exames na faculdade para ganhar um título não comum, a mamãe dele adoeceu até o ponto de morrer. Ele não deu assistência à mamãe para poder fazer brilhantemente os exames. O demônio desfruta desta fraqueza do padre, que se omitiu de dar assistência à mamãe em função de um título de estudo, e de repente, enquanto este padre faz o exorcismo, quem era possuída era uma menina que ficou possuída por 21 dias. De repente, o demônio transforma o rosto da menina no rosto da mamãe do padre, para chamar a atenção a besteira que aquele sacerdote havia feito, não dando a devida assistência à mamãe, que inclusive veio falecer. Por isso, vamos fazer de tudo para evitar que o demônio tenha algo a dizer contra nós. Isto é possível somente, Telly, quando nós temos um estilo de vida autêntico, sereno, sóbrio, bem equilibrado e, sobretudo, de grande fervor religioso, que nos anima a amar as coisas de Deus e a estar ao lado dele. Fique tranquilo que continuaremos sendo odiados pelo demônio, mas ele não poderá fazer nada, porque nota bem onde é que nós estamos, o que nós estamos fazendo e quais são os ideais da nossa vida. E mesmo que chegue a fazer, né, padre, como histórias que a gente falou aqui do próprio Padre Pio e de outros santos, né, da nossa igreja, que seja para a maior glória de Deus, né? Mas que o nosso coração esteja naquilo que precisa estar. Sem dúvida, e não devemos ficar preocupados demais, porque temos todos os meios para sairmos vitoriosos. É aquela dinâmica que nunca poderá ser modificada. Fuga das ocasiões do mal. Pensar nas consequências dos nossos atos. Profundo amor a Nossa Senhora. Vida sacramental, sobretudo confissão e Eucaristia. Amor ao trabalho. Prática praticamente de obras de bem. Tudo isso é a favor de Deus. E Deus, que não sabe também o número dos nossos cabelos, é Ele que vai nos dar a recompensa por tudo que nós conseguirmos semear e colher de bom aqui na terra, no nosso dia a dia. E seremos vitoriosos contra a cilada do demônio. Ele não irá cansar de atentar.
Ele sabe que somos pessoas fracas, mas temos estes meios à nossa disposição, diante dos quais ele não poderá nunca prevalecer contra nós. Exatamente. Nós chegamos aí no fim já, né, Padre? Já estamos no fim do nosso programa. Não diga isso, Kelly. Já estamos terminando, mas eu acho que isso que o Padre falou é o que a gente precisa ter no nosso coração. Do nosso olhar para aquilo que não passa, do nosso olhar para Deus, né, Padre? Que está acima de todas as coisas, que é Ele. O verdadeiro Senhor é Ele que tem domínio sobre tudo. O mal é apenas aquele instigador que quer nos afastar do bem maior que é Deus nas nossas vidas. Então, que o nosso olhar prevaleça no bem que é Deus. Sempre no olhar de amor para Deus. Aqui nós queremos passar para vocês essas informações, nos munir, né, Padre, sempre da oração, do conhecimento, né, como a gente sempre fala aqui, para que esse conhecimento nos ajude a chegar mais próximos de Deus. Como Santa Teresinha falava, que o próprio Cristo nos leve ao seu encontro nesse elevador, que nós sejamos crianças para que esse Cristo nos leve para Ele, neste elevador, porque nós somos dependentes de Deus. Então, que acima de tudo, nosso coração esteja fundado em Cristo nosso Senhor, que está acima de todas as coisas, de qualquer mal. Exato. Eu terminaria com uma frase de um grande santo pedagogo, João Bosco, um dos padres salesianos, né? E dizia para os seus religiosos, os religiosos salesianos, quando vocês falam das verdades divinas eternas para as crianças, fale muito mais da beleza do paraíso do que do sofrimento do inferno. Exatamente. Para estimular nas pessoas a alegria do paraíso que é feito para nós e que devemos merecê-lo com as nossas obras. Amém. Que seja uma prioridade mesmo na nossa vida e que o demônio se mantenha sempre longe de nós, da nossa querida família. Não vamos dar nenhum espaço. Evitemos as nem ocasiões. espaço nem ibope para ele, né, Padre? A gente só quis informar aqui vocês, mas o ibope não é dele. A glória maior é sempre de nosso Senhor, né? Exato. Tenhamos a alegria de vestir a nossa camisa do nosso time divino, sempre. Né? Que é a família de Deus, e quando é abençoada pela proteção do anjo da guarda e por nós, de nossa querida Mamãe do Céu. Amém. Aproveita então já para pedir a bênção do Senhor. Certo, e vamos receber toda esta bênção. Não esqueçam de iniciar e terminar o nosso dia com a bênção, com o sinal da cruz, pedindo a presença e a intercessão de Nossa Senhora para orientar a nossa caminhada. Que seja uma bênção de muita paz, de muita serenidade na vida pessoal e familiar de cada um de nós. A bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigada, Padre, que o Senhor abençoe, seja abençoado sempre por Deus, que o seu ministério seja sempre abençoado. Nós estamos aqui para rezar pelo Senhor também. Peço uma oração para todos os amigos telespectadores. E vamos rezar, né, Padre, para que o Senhor nos dê mais sacerdotes e exorcistas também para ajudar no ministério, né? Certo, obrigado. O Senhor feche também, né? Gente, que Deus abençoe muito vocês, rezemos pelos nossos sacerdotes, rezemos por este ministério, que Deus abençoe a sua família e tudo que você traz na sua vida, viu? Compartilhe essa live aí para que esse conteúdo chegue para mais pessoas. E não esquece, se você não é inscrito ainda no nosso canal, se inscreve para este conteúdo chegar para você e para todas as pessoas que necessitam ouvir. Que Deus te abençoe e até a próxima semana.